E aí, olá pessoas, e aqui é o caso, essa é a nossa segunda aula de RGSF. Bom, vou começar aqui de um ponto que eu tinha falado ontem, sobre aquela pequena conversão que você deve ter visto eu feito. Então nós vamos vir aqui antes no nosso script de testes e vamos apagar todas as coisas. Vocês devem se lembrar daquela pequena coisa que eu tinha usado, ponto to underline s. Isso daqui significa uma conversão para string. E tem vários outros tipos de conversões, como a .to underline I, que é para inteiro, .to underline f, que é para float, e .to underline teria para array também, mas só que array é mais para frente ainda. Então, por enquanto nós vamos ver essas três. Só que você deve estar se perguntando, inteiro, float, o que é isso? É o que eu vou explicar para vocês agora. Primeiro a gente usou números ontem, né? Tipo, número igual 1. Todo número que ele não tem fração, ele vai ser um inteiro. E se a gente quisesse usar números que tivessem uma parte fracional, então a gente aperta ponto e aperta alguma outra coisa. E isso daqui é um float, ou seja, um flutuante. Ele é uma parte, tem uma parte que não é inteira. E para você converter um para o outro, é só você usar aquela coisa lá, por exemplo, número.to underline I, que seria para converter ele para inteiro, ou .to underline f, que seria para converter ele para flutuante. E ainda dá pra gente converter os números para strings, né? Para jogar no formato do print. Deixa eu ver, próxima coisa. São os tipos primitivos. Então a gente vai ter aqui inteiro por 1, float por flutuante, igual a 1.0, por exemplo. Vamos por aqui string. Isso aqui é uma string. Por aqui, isso é uma string. E a gente vai ter outro tipo que eu vou introduzir para vocês hoje, que é o boolean. E o que é o boolean? Você pode ir lá na Wikipedia, digitar isso daí, dar uma olhada. É uma coisa meio lógica, assim, que pode um valor boolean pode assumir duas coisas, ou verdadeiro ou falso, ou sim ou não, ou 0 ou 1, ou qualquer coisa assim. No RGCS é true or false. E eles sempre vão aparecer em azul. Então, retomando aqui, o inteiro você pensa como todos inteiros, o flutuante é tudo que tem vírgula, string todo texto e boolean é true or false. E o que a gente pode fazer com todas essas coisas aqui? Bom, a gente pode, como eu tinha mostrado na última aula, imprimir com print e isso é usado em basicamente todas as classes do Maker, né? Mas sem o print, óbvio. Mas no começo a gente vai usar o print só para funções de entendimento. Então, falando um pouco de boas práticas, aqui eu estou usando português para fazer as aulas. Só que na prática é uma convenção usar o inglês no RGCS. Se vocês pegarem e abrir aqui uma classe, por exemplo, Sunbase, você vai ver que main, start, pause-start, send-changing, ou seja, é tudo em inglês. Então, eu só estou usando português para fins de entendimento, mas nos seus scripts, faça sempre as coisas em inglês. Outra boa prática da programação é você pôr os comentários, como eu já tinha dito aqui. Por exemplo, define um inteiro, aí aqui a gente define um float e por aí vai. E uma terceira boa prática da programação é você ser preguiçoso. Não goste de escrever códigos longos. Códigos longos, eles vão acabar gerando muito processo e sendo pesados para o computador. Isso porque o Ruby ele não é compilado como as outras linguagens. Compilar é você passar da linguagem que o computador entende, aliás, da linguagem que você entende para uma linguagem que o computador entende. E o Ruby não faz isso, ele não compila antes de executar. Ou seja,
tudo é lido de forma em tempo real, né? Ou seja, vai pegar, ler daqui pra cá e tal. Se você colocasse um nome muito grande para a variável, tipo nome gigante da variável, isso daqui é horrível para o computador ler. Então a gente pega e abrevia nome GDV, nome underline gigante da variável. E não faça códigos muito longos. Códigos que eu digo são nomes e todas essas coisas. E condições muito longas também são ruins. Sempre procure fazer condições pequenas. Mas daí você pergunta, Cássio, o que são condições? Então é isso que é uma função que a gente vai usar todas as coisas. Qual que é a estrutura das condições? A gente começa assim, if condição, daí viu que ele deu aqui um espaço, isso daqui é o que vai estar dentro do corpo da condição. And. E o end é para fechar o bloco. Isso daqui a gente que está dentro da condição, a gente chama de bloco de código. Bloco de código que vai ser executado se a condição for verdadeira. Tá. O que tem que ir à direita do if? Alguma coisa que a gente teste. Qualquer coisa que a gente teste pode assumir dois valores. Ou true ou false. Eu vou estar ensinando as condições de uma maneira diferente para vocês, só para avisar. Então a gente pode testar algumas coisas para ver se elas funcionam como true ou como false. Por exemplo, eu vou colocar aqui print funciona, tá certo. Então vamos colocar aqui true, para vocês verem que se isso daqui tiver verdadeiro, isso daqui vai funcionar. Então vamos lá, dá um ok, roda o jogo e como vocês podem ver, funciona. Mas, e se não for true? Se for false? Deixa eu dar um ok aqui e vai ver, tá em branco, não imprimiu nada, ou seja, só executa a condição se for true. E como é que a gente pode ver se alguma coisa é true? Tem um operador chamado igual. Aliás, não é chamado igual, mas é operador para verificar a igualdade. Então a gente pode fazer assim. Vamos ler a condição assim. Se tal coisa, então executa esse bloco, fim. Então vamos lá. Se o inteiro for igual a 1, então vamos executar isso daqui. A gente viu que define o inteiro como 1, então vamos ver se ele é igual a 1. Isso é meio idiota, mas só para vocês entenderem, funciona. Então a gente pode fazer assim, se a gente pôr 2 aqui, vamos ver que não vai funcionar. Então ele não imprimiu nada. Mas ficar sem imprimir nada é meio chato, então a gente adiciona uma exceção, else. Funciona assim, se o inteiro for igual a 1, ele vai printar funciona. Se não, ele vai executar esse bloco de código aqui. Então vamos printar erro. Então vamos dar ok aqui. E como vocês podem ver, ele deu erro aqui. Ou seja, o inteiro não é igual a 1. A gente pode fazer outros tipos de comparação. Por exemplo, se eu digito aqui nome, por exemplo, usuário igual Cássio. Então a gente vem aqui, usuário igual a Cássio. Se o usuário for igual a Cássio, print. Vamos por aqui login e vamos por aqui hacker. A gente dá um ok aqui e login, porque o usuário sou eu usando aqui. E eu defini aqui que eu sou o usuário. Então essa é a estrutura básica das condições. Vocês podem comparar diversas coisas. Inclusive vocês podem comparar inteiro com flutuante, que ele vai comparar o valor em si. Eu posso colocar aqui, se inteiro for igual ao flutuante, vamos por aqui, vamos printar um inteiro. Dá um ok aqui e opa, deu erro. A gente volta aqui e vê o erro. Flutuante, aqui eu escrevi flutante, então vamos mudar aqui, flutante. E funcionou, ele printou 2.
Então, isso acontece porque o inteiro e o flutuante, eles são ambos da classe de numéricos. Se você vier aqui na ajuda, deixa eu ver aqui, calma aí, vou achar, e caramba, cadê? Aqui, dentro da classe objeto, a gente vem aqui que tem um negócio chamado numérico, estão vendo? E dentro do numérico a gente tem os inteiros e o flutuante, que são as duas coisas que a gente usou. Mas, bom, então esse é o básico de condições. Só lembrar da estrutura aqui, se essa coisa aqui executa isso, se não, executa isso. E, bom, o importante é vocês entenderem que o que você põe aqui vai assumir ou false ou true. E acredito que essa seja a nossa segunda aula. Eu espero que tenha feito algum sentido para vocês. Próxima aula a gente vai estar entrando com classes e métodos e é isso aí. Até mais.